Mulher não entende nada de motor, vai quebrar tudo. As palavras cortaram o ar quente da manhã como uma lâmina. Marina Oliveira sentiu o olhar de 10 homens cravados nela, enquanto se aproximava do motor diesel que há 3 dias se recusava a funcionar. O sítio Santa Clara, propriedade do coronel Antônio Bezerra, estava em crise total. Sem água do poço artesiano, os animais já começavam a mostrar sinais de desidratação e a plantação de hortaliças murchava sob o sol escaldante do interior de Goiás. Seu coronel, com todo respeito, mas a senhora vai piorar a situação, resmungou Zé Pequeno, o mecânico da cidade que há 3 dias tentava resolver o problema sem sucesso. Suas mãos sujas de graxa apontavam acusadoramente para Marina. Isso aí é coisa séria, não é brincadeira de mulher. Marina respirou fundo, sentindo o peso familiar do preconceito em seus ombros. Aos 34 anos, cabelos presos em um rabo de cavalo prático e vestindo um macacão azul desbotado que havia pertencido ao seu pai, ela destoava completamente daquele ambiente rural dominado por homens. Seu picape Volkswagen Saveiro, 1995, ferramentas organizadas na caçamba, parecia modesto demais perto das caminhonetes 0 km dos fazendeiros presentes. Marina, você tem certeza disso? Perguntou o coronel Bezerra, homem de 65 anos cujo ceticismo transparecia em cada ruga de seu rosto curtido pelo sol. O Zé aí já mexeu 3 dias nisso. Trouxe peças novas de Goiânia. Coronel, Marina interrompeu, sua voz firme, mas respeitosa. Se me der uma chance, em 2 horas resolvo o problema. Se não conseguir, não cobro nada e ainda pago as despesas do Zé. Um murmúrio percorreu o grupo de homens. Era uma aposta ousada, muito ousada. O concerto já havia custado quase R$2.000 em peças e a situação estava se tornando desesperadora. Ah, se a senhora conseguir, provocou Toninho, filho do coronel, um homem de 40 anos que herdara a arrogância junto com a propriedade. Qual seria o preço dessa expertise? Marina sentiu a armadilha, mas não recuou. Se eu resolver além do pagamento justo pelo serviço, quero que vocês me indiquem para outros produtores da região. Minha reputação em troca da água de vocês. Aceito, disse o coronel sem hesitar, estendendo a mão. Mas, senhora, se quebrar alguma coisa, eu pago. Marina completou, apertando a mão áspera do fazendeiro. E se funcionar, quero vocês como testemunhas de que uma mulher salvou a safra de vocês. Os homens riram, alguns balançando a cabeça em descrença. Zé Pequeno cuspiu no chão e cruzou os braços. Vai ser um show e tanto, murmurou. Pelo menos vai ser rápido. 2 horas para ela desistir. Marina abriu sua caixa de ferramentas. Uma Marcon profissional que custara 3 salários inteiros quando a comprara há 10 anos. As ferramentas brilhavam, organizadas com precisão militar. Cada chave, cada alicate, cada multímetro tinha sua posição exata. Era o arsenal de alguém que levava a profissão a sério. Alguém pode me contar exatamente o que aconteceu? Perguntou, já puxando um caderno pequeno do bolso. Quero saber tudo, desde o primeiro sintoma. Ah, agora vai fazer questionário? Debochou Toninho. O motor não liga, pronto, que pergunta é essa? Marina o ignorou e se dirigiu ao coronel. Quando foi a última vez que funcionou normal? Fazia algum barulho diferente? Fumaça, cheiro, vibração? O coronel coçou a barba. Bem, na terça passada ainda estava normal. Quarta de manhã, quando o Zé das Vacas foi ligar, fez um barulho estranho e morreu. Desde então, nada. Que tipo de barulho? Marina insistiu, anotando. Como uma batida, um grito, um gemido. Era tipo um metal raspando. Lembrou o vaqueiro Zé das Vacas, um homem magro de 50 anos. E saiu uma fumacinha azul. Marina assentiu, fazendo mais anotações. Zé Pequeno bufou impaciente. Isso aí não vai resolver nada, moça. Motor é motor, ou liga ou não liga. Já troquei vela, filtro, bomba de combustível, limpei carburador e checou a compressão? Marina perguntou sem levantar os olhos do caderno. Claro que, bem, Zé Pequeno gaguejou. Isso aí não precisa, o motor é quase novo. Marina finalmente ergueu os olhos, um sorriso quase imperceptível nos lábios. Motor de 2018, 7 anos de uso pesado, irrigação constante, compressão é básico. O silêncio que se seguiu foi diferente. Pela primeira vez, os homens não riram. Pelo contrário, trocaram olhares inquietos. Marina acabara de demonstrar que sabia exatamente com que tipo de equipamento estava lidando
e sua pergunta expusera uma falha básica no diagnóstico anterior. Bem, disse ela fechando o caderno e caminhando em direção ao motor diesel a Grale de 22 cavalos. Vamos ver o que realmente está acontecendo aqui. Enquanto Marina abria o capô do motor e conectava sua lanterna LED de alta potência, sua mente voou para 20 anos atrás, quando tinha apenas 14 anos e acompanhava o pai, Sebastião Oliveira, em seus reparos pelo interior de Goiás. Marininha, ecoava a voz carinhosa do pai em sua memória. Motor diesel não mente. Ele sempre conta a verdade sobre o que está acontecendo. Você só precisa saber escutar. Sebastião era conhecido em 3 cidades como o melhor mecânico da região. Não tinha estudo formal, mas suas mãos pareciam ter uma conexão mágica com qualquer tipo de máquina. Marina cresceu entre chaves de fenda e chaves inglesas, respirando o cheiro de óleo diesel e aprendendo que cada som, cada vibração, cada odor era uma palavra no vocabulário secreto dos motores. Por que você não me ensina a cozinhar em vez dessas coisas de homem? Perguntara a mãe, Dona Conceição, certa tarde quando encontrou Marina, então com 12 anos, desmontando completamente o carburador do Fusca da família. Deixa a menina, Conceição, defendera o pai. Ela tem o dom, e dom não se desperdiça. O dom. Marina sorriu tristemente enquanto checava os cabos de vela. O dom que a fizera a única menina da turma de mecânica industrial na Escola Técnica de Anápolis. O dom que a sustentara durante os 4 anos de engenharia mecânica na UFG, trabalhando meio período numa oficina para pagar os estudos enquanto os colegas zombavam de suas mãos sempre sujas de graxa. Mulher mecânica é piada pronta, costumavam dizer. Vai casar e largar essa bobagem. Mas Marina não largou, nem quando o pai morreu em um acidente de trânsito no 3º ano da faculdade, deixando-a sem seu maior incentivador. Nem quando a mãe insistiu que ela deveria procurar um trabalho de escritório, coisa mais feminina. Nem quando o primeiro patrão a demitiu depois de 3 meses, porque os clientes ficavam desconfortáveis com uma mulher mexendo em seus carros. A lembrança mais dolorosa veio à tona enquanto ela testava a pressão do sistema de combustível. Era 2015. Ela recém-formada, desempregada há 6 meses, quando viu o anúncio. Concessionária de tratores, procura mecânico experiente. Ótimo salário. Era exatamente o que ela queria. Trabalhar com máquinas pesadas, motores diesel de grande porte, equipamentos agrícolas. A entrevista foi um desastre. Senhora Marina, dissera ao gerente um homem de terno que não conseguia disfarçar o constrangimento. A senhora tem um currículo interessante. Mas nossos clientes são fazendeiros, pessoas mais tradicionais. Eles esperam ver um homem mexendo em seus tratores. Posso fazer um teste prático, ela oferecera desesperada. Tragam qualquer equipamento com problema, eu resolvo. Não é questão de competência técnica, ele respondeu nem um pouco convencido de suas próprias palavras. É questão de adequação ao ambiente. Marina saiu dali arrasada, mas não derrotada. Se ninguém ia dar uma chance, ela criaria suas próprias chances. Com o dinheiro da indenização do pai e um empréstimo que comprometia seus próximos 5 anos, comprou ferramentas profissionais e transformou a garagem da casa em uma oficina especializada em motores diesel e equipamentos agrícolas. Os primeiros anos foram brutais. Poucos clientes, muita desconfiança, preconceito constante. Mas Marina tinha algo que seus concorrentes não tinham. Ela estudava. Enquanto outros mecânicos confiavam apenas na experiência, ela devorava manuais técnicos, fazia cursos online, participava de treinamentos de fábrica sempre que possível. A mulher ali sabe mesmo o que está fazendo. Começaram a sussurrar depois de alguns sucessos espetaculares. Um trator Massey Ferguson que nenhum mecânico conseguia consertar. Um motor estacionário que queimara 3 vezes em outras oficinas. Uma bomba d'água industrial que parecia ter sido possuída pelo capeta. Marina resolvia tudo, metodicamente, tecnicamente, com a precisão de quem entendia não apenas como as coisas funcionavam, mas por que funcionavam. Minha filha, dissera Dona Conceição alguns meses atrás, observando Marina trabalhar. Seu pai estaria orgulhoso. Você conseguiu algo que ele nunca conseguiu. Respeito pela competência, não só pela simpatia. Agora ajoelhada ao lado do motor diesel do Coronel Bezerra, Marina sentia o peso de cada não que ouvira, cada porta que se fechara, cada risada de deboche, mas sentia também a força de cada motor que consertara, cada cliente que voltara,
cada jovem mulher que a procurara perguntando se era possível uma mulher ser mecânica. É possível, ela sempre respondia. Difícil, mas possível, e vale a pena. Checou o nível do óleo. Perfeito. Pressão de combustível, normal. Filtros, limpos. Zé Pequeno realmente havia feito um trabalho completo. Na superfície. Mas Marina sabia que os problemas mais sérios costumavam estar onde ninguém olhava. Sai aí, doutora, provocou Toninho. Descobriu o problema só olhando? Marina não respondeu, estava concentrada, seguindo o método que o pai lhe ensinara. Primeiro escute, depois olhe, depois pense, só então haja. E ela estava escutando algo muito interessante no silêncio daquele motor, algo que Zé Pequeno, com toda a sua experiência prática, não tinha treinamento técnico para perceber. Algo que sugeria que o problema era muito mais sério do que uma simples falha mecânica. Preciso fazer um teste de compressão, anunciou Marina, voltando à sua caixa de ferramentas e retirando um compressímetro profissional. Alguém pode me ajudar com a partida? Ah, agora precisa de ajuda? Debochou Zé Pequeno. Pensei que ia resolver sozinha. Marina o ignorou e se dirigiu ao Zé das Vacas. O senhor pode girar a chave quando eu pedir? Só por uns 5 segundos. O vaqueiro assentiu, claramente mais receptivo que os outros. Enquanto Marina rosqueava o compressímetro no lugar da primeira vela, explicou: compressão é o coração do motor diesel. Se não estiver perfeita, pode ter combustível e ignição que quiser. Não vai funcionar. Isso eu sei, resmungou Zé Pequeno. Só que motor de 7 anos não perde compressão assim do nada. Normalmente não, concordou Marina, posicionando-se para ler o manômetro. Zé das Vacas pode dar a partida agora. O motor girou, e Marina observou atentamente o ponteiro do compressímetro. Primeira leitura, 280 PSI, dentro do normal, para aquele motor. Segunda leitura, no cilindro 2, 285 PSI, também normal. Terceira leitura, 120 PSI. Interessante, murmurou anotando os valores. Quarta leitura, 285 PSI novamente. E aí? Perguntou o coronel, genuinamente curioso. Cilindro 3 está com compressão muito baixa. Marina explicou, mostrando as anotações. Menos da metade do que deveria ter. Por isso o motor não consegue manter funcionamento. Ah, então é isso, exclamou Toninho. Problema no pistão, né? Vai ter que abrir o motor todo, trocar anel, talvez até pistão. Vai custar uns 5 mil reais. Marina balançou a cabeça. Ainda não sei, pode ser anel, pode ser válvula, pode ser junta do cabeçote, preciso investigar mais. Ela derramou uma pequena quantidade de óleo lubrificificante no cilindro problemático e repetiu o teste. A compressão subiu para 200 PSI. Ainda baixa, mas muito melhor. Anel de pistão, diagnosticou. O óleo está vedando temporariamente a folga. Pronto, disse Zé Pequeno com ar de quem acabara de ganhar uma discussão. Falei que ia dar problema caro, agora só falta abrir o motor e... Não, Marina o interrompeu franzindo a testa. Não faz sentido. Como não faz sentido? Protestou Toninho. A senhora mesma disse que é o anel. Marina estava estudando suas anotações. Uma expressão de concentração intensa no rosto. Anel de pistão não quebra da noite para o dia em motor bem cuidado. E pelo que vejo aqui, este motor teve manutenção regular. Ela caminhou ao redor do equipamento, observando detalhes que os outros nem notavam. A bomba injetora parecia nova. O sistema de refrigeração estava impecável. Até as mangueiras eram originais e em perfeito estado. Coronel, perguntou, quem faz a manutenção regular deste motor? A concessionária de Goiânia. Oficina do Gilberto. Sempre foi muito séria, nunca tive problema. E quando foi a última revisão? Umas 3 semanas atrás. Trocaram óleo, filtros, o de sempre. Marina assentiu. Mas algo em sua expressão mostrava que estava processando informações que não batiam. Posso ver a nota fiscal dessa revisão? Ora, para que isso? Perguntou Toninho irritado. O problema já foi diagnosticado. Toninho, vai buscar a nota, ordenou o coronel, que começava a se interessar pela metodologia de Marina. Quero ver aonde isso vai dar. Enquanto esperavam, Marina continuou sua investigação. Retirou o filtro de óleo. Estava limpo demais para 3 semanas de uso. O óleo do cárter tinha cor e consistência perfeitas, quase como se fosse novo. Aqui está, disse Toninho, voltando com uma pasta de documentos. Revisão completa há 23 dias, R$ 340. Marina estudou a nota fiscal cuidadosamente.
óleo 15W40, filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de ar. Tudo certinho, com números de série e especificações técnicas. Posso ver o óleo que foi usado? Perguntou. Como assim? Disse Toninho. Já foi usado, ué? Não, quero ver a embalagem vazia. Vocês costumam guardar? O coronel apontou para um galpão próximo. Zé das Vacas, mostra para ela onde ficam as embalagens usadas. O vaqueiro levou Marina até uma área onde estavam empilhadas várias embalagens vazias de óleo, filtros e outras peças. Marina examinou atentamente os recipientes de óleo 15W40 da última troca. E foi então que encontrou. Coronel chamou com a voz tensa. Precisa ver isto. Ela estava segurando uma embalagem de 20 litros de óleo, aparentemente normal. Mas quando a inclinou contra a luz, ficou visível que havia resíduo de um líquido diferente no fundo. Isso não é óleo 15W40, disse molhando o dedo no resíduo e esfregando entre os dedos. A viscosidade está totalmente errada. Parece óleo hidráulico? Ou pior, um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Zé Pequeno se aproximou, subitamente interessado. Deixa eu ver isso, disse pegando a embalagem. Após examinar o resíduo, sua expressão mudou completamente. Caramba, isso aqui não é óleo de motor mesmo. Mas está escrito na nota fiscal, começou Toninho. Exato, disse Marina com uma expressão sombria. Está escrito que foi usado óleo 15W40, mas não foi isso que colocaram no motor. A revelação caiu como uma bomba. O coronel pegou a embalagem e a examinou cuidadosamente. Você está dizendo que... Ele começou. Estou dizendo que colocaram óleo inadequado no motor de vocês. Óleo que não tem as propriedades necessárias para a lubrificação adequada de um motor diesel. Com 3 semanas de uso incorreto, os anéis de pistão se desgastaram prematuramente. Mas por quê? Perguntou Zé das Vacas. Que sentido faz isso? Marina estava conectando os pontos e não gostava da conclusão para onde eles apontavam. Muito sentido, disse lentamente. Se você quer que um motor quebre rapidamente sem deixar rastros óbvios de sabotagem, é só usar lubrificante inadequado. Em poucas semanas, surge um problema caro, aparentemente natural. Você está acusando a oficina do Gilberto de sabotagem? Perguntou Toninho incrédulo. Estou dizendo que alguém deliberadamente colocou óleo errado no motor de vocês. E quero descobrir quem. O grupo ficou em silêncio, processando a gravidade da situação. Se Marina estivesse certa, não era apenas uma questão de reparo mecânico, era crime. Mas mesmo assim, disse o coronel, o motor não funciona. Como vamos resolver isso? Marina sorriu pela primeira vez desde que chegara. Isso é a parte fácil. Agora que sei qual é o problema real, posso consertar temporariamente e fazer funcionar hoje mesmo. Mas primeiro, preciso coletar evidências. Evidências do quê? Perguntou Toninho, começando a ficar visivelmente nervoso. Marina não respondeu imediatamente. Estava fotografando a embalagem de óleo com seu celular, depois coletando amostras do resíduo em pequenos recipientes de vidro que sempre carregava para análises. Coronel, disse finalmente, preciso fazer uma pergunta direta. Alguém teria interesse em que este motor parasse de funcionar? Algum conflito, alguma questão financeira, alguma disputa? O velho fazendeiro coçou a barba pensativo. Bem, sempre tem uns problemas aqui e ali. Questão de água com vizinhos, essas coisas de divisa. E a questão do financiamento? Interrompeu Zé das Vacas, ganhando um olhar fulminante de Toninho. Que financiamento? Perguntou Marina. Não é nada importante, disse Toninho rapidamente. Só uns papéis do banco. Toninho, o coronel falou com voz firme. A moça está tentando nos ajudar, conta logo. O filho suspirou pesadamente. Tem um financiamento do equipamento de irrigação. Se não conseguirmos produzir na quantidade mínima este ano, por causa da seca, o banco pode executar a garantia. Que garantia? Marina insistiu. Já é terra, admitiu Toninho. O sítio todo é garantia do empréstimo. Marina sentiu uma peça importante do quebra-cabeças se encaixar. E se o motor do poço não funcionar, não tem irrigação suficiente. Não tem produção mínima. Perdemos tudo. Completou o coronel, subitamente parecendo muito mais velho. E quem sabe dos detalhes desse financiamento? Marina perguntou. Bom, a família toda, o gerente do banco, o contador... Toninho hesitou. E o Gilberto da oficina, que é nosso amigo há anos. Sempre conversamos sobre os problemas da fazenda com ele. Outro clique na mente de Marina. E ele que sugeriu a manutenção preventiva 3 semanas atrás. Exato,
Disse que era importante manter tudo funcionando perfeito por causa da época crítica. Marina pegou seu telefone e discou um número. Alô, delegacia de Anápolis. Preciso falar com o delegado Marcelo. É a Marina, mecânica. Sim, aquela do caso dos tratores falsificados. Enquanto Marina falava ao telefone, o grupo de homens ficou em silêncio tenso. Zé Pequeno estava visivelmente desconfortável, olhando para todos os lados como se procurasse uma saída. Delegado, preciso de uma perícia técnica urgente. Suspeita de sabotagem em equipamento agrícola. Sim, pode ter relação com fraude bancária. Quando desligou, todos a observavam com uma mistura de admiração e apreensão. O que vai acontecer agora? Perguntou o coronel. Agora vou consertar o motor de vocês, disse Marina, voltando à sua caixa de ferramentas. E dentro de 2 horas, a perícia chega para coletar as evidências formalmente. Mas espera aí, protestou Zé Pequeno, finalmente se manifestando. Você não pode ficar acusando gente séria assim. O Gilberto é mecânico respeitado, tem oficina há 20 anos. E você conhece bem o trabalho dele? Marina perguntou casualmente, enquanto começava a drenar o óleo contaminado do motor. Claro, já trabalhei com ele várias vezes, é gente boa. Trabalhou como? Zé Pequeno percebeu que havia falado demais. Às vezes ele me chama para uns serviços externos. Que tipo de serviços? Nada demais. Só manutenção em fazendas mais distantes, essas coisas. Marina parou o que estava fazendo e olhou diretamente para Zé Pequeno. Zé, você sabia que o óleo estava errado? Eu? Como eu ia saber? Nem mexi no óleo. Não perguntei se você mexeu. Perguntei se você sabia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Zé Pequeno começou a suar visivelmente, mesmo sob a sombra da árvore. Zé, disse o coronel lentamente. Você esteve aqui 3 dias tentando consertar. Checou tudo. Não pensou em verificar se o óleo estava certo? Eu sei bem. O Gilberto tinha acabado de trocar, né? Por que ia suspeitar? Marina assentiu, como se uma teoria estivesse se confirmando. Porque um mecânico experiente sempre checa os fluidos quando um motor para de funcionar depois de manutenção recente. É procedimento básico. Ela se levantou e caminhou em direção a Zé Pequeno, a não ser que ele já soubesse qual era o problema e não quisesse resolver. Você está louca, explodiu Zé Pequeno. Não vou ficar aqui escutando essas acusações. Ele se dirigiu à sua caminhonete, mas o coronel o interceptou. Zé, você trabalha para mim há 15 anos. Se tem alguma coisa que você precisa me contar, é melhor contar agora. Zé Pequeno olhou ao redor, vendo todos os olhos fixos nele. Suas mãos tremiam ligeiramente. Eu não queria! Explodiu finalmente. O Gilberto disse que era só para dar um probleminha, fazer vocês gastarem um dinheiro extra, nada demais. Ele não disse que vocês podiam perder a fazenda. A confissão caiu como uma bomba. Toninho deu um passo em direção a Zé Pequeno, mas o pai o segurou. Quanto ele te pagou, Zé? Perguntou o coronel com voz assustadoramente calma. R$500. Eu estava precisando muito, coronel. Minha mulher está doente, os remédios são caros. E qual era o plano completo? Marina perguntou, continuando sua abordagem metódica. Eu devia deixar o motor quebrado por 1 semana. Depois o Gilberto ia aparecer com uma peça especial e resolver o problema. Ia cobrar caro, mas vocês iam ficar agradecidos. Só que o coronel me chamou antes, Marina concluiu. Essa aí complicou tudo. Marina balançou a cabeça. Zé, vocês não sabiam sobre o financiamento em risco? Juro que não. O Gilberto só disse que era para fazer uns problemas extras, ganhar mais dinheiro em cima da manutenção. Neste momento, chegou uma viatura da Polícia Civil. 2 homens saíram do carro. O delegado Marcelo Santos, um homem de 45 anos que já havia trabalhado com Marina em casos anteriores, e um perito criminal. Marina, cumprimentou o delegado. Mais um caso de fraude mecânica? Mais sério que isso, delegado. Sabotagem com possível relação com fraude bancária. Enquanto Marina explicava a situação para as autoridades, Zé Pequeno ficou cada vez mais pálido. Quando o perito começou a coletar amostras do óleo contaminado e fotografar as evidências, ele desabou completamente. Delegado, disse com voz fraca, eu quero fazer um acordo. Conto tudo o que sei sobre o esquema do Gilberto. O delegado e Marina trocaram olhares. Aparentemente o caso era ainda maior do que imaginavam. Que esquema? Perguntou o delegado. O Gilberto tem uma lista de fazendeiros endividados. Ele pesquisa a situação financeira, descobre quem está apertado
e depois cria problemas mecânicos para fazer os caras gastarem mais e se endividarem ainda mais. E depois, aí ele indica uns investidores que compram as terras por preço baixo quando os caras não conseguem mais pagar. O delegado assoviou baixinho. Quantos casos é? Eu participei de uns 6, mas sei que tem muito mais. Marina sentiu uma mistura de raiva e satisfação. Raiva pela crueldade do esquema. Satisfação por ter descoberto algo muito maior que um simples problema mecânico. E agora, delegado? Perguntou o coronel. Agora o Zé vai colaborar com as investigações e vocês vão ter o motor funcionando, respondeu o delegado olhando para Marina. Pode consertar? Marina sorriu. Claro, na verdade é a parte mais fácil de todo este caso. 2 horas depois, o motor diesel ronronava suavemente, bombeando água cristalina do poço artesiano para os reservatórios do sítio. Marina havia trocado o óleo contaminado por lubrificante adequado, ajustado as folgas dos anéis que ainda serviam e feito uma limpeza completa do sistema de combustível. Vai funcionar por mais uns 6 meses sem problema, explicou para o coronel, limpando as mãos em um pano. Depois precisa trocar os anéis do 3º cilindro, mas nada urgente. O grupo de homens que antes a olhava com desconfiança, agora a cercava com admiração genuína. O delegado havia levado Zé Pequeno para prestar depoimento e as evidências coletadas já estavam a caminho do laboratório de perícia. Marina, disse o coronel, não sei nem como agradecer. Você não só consertou nosso motor, como descobriu um esquema que poderia ter nos feito perder tudo. É o trabalho, coronel. Mecânico de verdade não só conserta máquinas e investiga problemas. Toninho, que havia passado o dia todo sendo cético, se aproximou com uma expressão envergonhada. Marina, eu preciso pedir desculpas. Fui preconceituoso e idiota. Você salvou nossa fazenda. Marina assentiu sem rancor. Toninho, não foi só comigo. Vocês fizeram isso com todas as mulheres que tentaram trabalhar em áreas de homem. Mas agradeço o pedido de desculpas. E aquela proposta de indicações? Perguntou o coronel. Pode ter certeza que vou espalhar por toda a região o que você fez aqui hoje. Na verdade, Marina sorriu, tem uma proposta melhor. Ela caminhou até sua saveiro e voltou com uma pasta cheia de documentos. Estou montando uma cooperativa de assistência técnica especializada para pequenos e médios produtores. Serviços de qualidade, preços justos, sem os esquemas que vocês acabaram de descobrir. Abriu a pasta e mostrou plantas, tabelas e contratos. Já tenho 3 mecânicos e 2 engenheiras interessadas. Precisamos de produtores parceiros para começar. O coronel estudou os documentos com interesse crescente. E como funcionaria? Mensalidade baixa, manutenção preventiva regular, atendimento emergencial 24 horas. E, principalmente, transparência total. Todos os serviços com laudo técnico detalhado, todas as peças com nota fiscal, todo o procedimento documentado. E mulheres trabalhando? Perguntou Toninho, genuinamente curioso agora. Mulheres, homens, quem tiver competência. O que importa é resolver o problema do cliente, não agradar preconceito de ninguém. Zé das Vacas, que havia ficado quieto durante toda a investigação, finalmente se manifestou. Marina, meu genro está se formando em mecânica, mas está desanimado. Diz que é difícil arrumar trabalho honesto na área. Traga ele para conversar comigo. Marina respondeu imediatamente. Gente honesta e competente sempre tem lugar. O coronel fechou a pasta e estendeu a mão. Onde a gente assina? Vou deixar os documentos para vocês estudarem, mas se decidirem participar, serão os primeiros associados oficiais da cooperativa. Neste momento, o celular de Marina tocou. Era o delegado Marcelo. Marina, você precisa saber. Com base no depoimento do Zé Pequeno, já identificamos pelo menos 15 casos similares na região. O esquema do Gilberto era muito maior do que imaginávamos. E ele, preso há 1 hora, resistiu, mas as evidências são irrefutáveis. E tem mais. Encontramos uma planilha no computador dele com uma lista de mais de 50 propriedades investigadas para possíveis sabotagens. Marina sentiu um arrepio. 50? Você salvou muito mais que uma fazenda hoje, Marina. Salvou dezenas de famílias que nem sabiam que estavam sendo alvejadas. Quando desligou, Marina contou as novidades para o grupo. O silêncio que se seguiu foi pesado, todos processando a magnitude do que havia sido descoberto. Sabe o que mais me impressiona? Disse o coronel finalmente.
Não foi só sua competência técnica, foi sua maneira de pensar. Você viu conexões que nenhum de nós enxergou. É o que meu pai me ensinou. Marina respondeu, uma saudade carinhosa na voz. Ele dizia que mecânico bom não só conserta o que está quebrado, ele entende por que quebrou e evita que quebre de novo. E agora, o que você vai fazer? Perguntou Toninho. Marina olhou para o motor funcionando perfeitamente, para os homens que agora a respeitavam, para as possibilidades que se abriam à sua frente. Agora vou para casa contar para minha mãe que finalmente consegui o que sempre quis. Ser reconhecida não como a mulher mecânica, mas como a mecânica competente. A diferença é enorme. Ela começou a guardar suas ferramentas, cada uma em seu lugar específico, na caixa Marcon que tanto custara a comprar. E amanhã, continuou. Vou começar a ligar para cada fazendeiro da lista do Gilberto, oferecendo revisão técnica gratuita para verificar se não foram vítimas de sabotagem. Gratuita? Perguntou Toninho surpreso. Gratuita. Porque não é sobre dinheiro, Toninho, é sobre fazer a coisa certa. O coronel se aproximou com um envelope nas mãos. Marina, aqui está o pagamento pelo serviço de hoje. E tem um bônus extra pela descoberta do esquema. Marina abriu o envelope e seus olhos se arregalaram. Era 3 vezes mais do que ela costumava cobrar por um serviço similar. Coronel, isso é demais. É o mínimo que podemos fazer. Você salvou nossa fazenda, nossa família, nosso futuro. Marina guardou o dinheiro, sabendo exatamente para que seria usado. Entrada para a sede própria da cooperativa, equipamentos novos, talvez até um curso de especialização para ela e sua equipe. Ah, e Marina, disse o coronel antes dela partir, tem uma coisa que quero que você saiba. O quê? Aquele comentário idiota do início sobre mulher não entender de motor nunca mais vai ser dito aqui nesta fazenda. Nem por mim, nem por meu filho, nem por qualquer funcionário. E se alguém disser? Perguntou Marina, curiosa. Aí eu vou contar a história da mulher que descobriu o que 3 homens entendidos não conseguiram descobrir em 3 dias. Marina sorriu, uma satisfação profunda, aquecendo seu peito. Era exatamente isso que sempre quisera, mudar mentalidades, uma boa história por vez. Quando subiu em sua saveiro e deu a partida, o motor respondeu imediatamente. Como sempre, ela cuidava bem de suas máquinas, e elas retribuíam com confiabilidade total. Pelo retrovisor, viu o grupo de homens ainda observando o motor do poço funcionar perfeitamente. Sabia que aquela história seria contada muitas vezes, em muitos lugares, para muitas pessoas. Ah, talvez, só talvez, da próxima vez que uma jovem mulher dissesse que queria ser mecânica, alguém responderia, claro que pode. Você conhece a história da Marina? Enquanto dirigia pela estrada de terra em direção à cidade, Marina pensou no pai. Em como ele ficaria orgulhoso de ver que a filha não apenas dominara a profissão que ele amava, mas a estava transformando em algo melhor, mais justo, mais inclusivo. Obrigada, pai, murmurou olhando para o céu através do para-brisa. O dom não foi desperdiçado, e enquanto o sol se punha sobre o interior de Goiás, tingindo tudo de dourado, Marina Oliveira, mecânica, engenheira, empreendedora e defensora da justiça, planejava mentalmente o futuro brilhante que estava construindo, uma peça de cada vez. Na fazenda que deixara para trás, o motor do poço continuava funcionando perfeitamente, bombeando vida para a terra seca. E na mente dos homens que testemunharam sua competência, uma mentalidade antiga começava a dar lugar a algo novo, respeito baseado em habilidade, não em gênero. A revolução silenciosa de Marina havia começado. Uma história, uma fazenda, um motor de cada vez.